sou diretora de Desenvolvimento Institucional do SEBED, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. A gente vai dar sequência, vamos fazer o segundo painel da manhã de hoje. Hoje é a segunda edição desse Diálogos para a Transição Energética que a gente está fazendo em parceria com a EPBR. Agradeço a eles pelo convite, pela parceria, acho que tem dado muito certo. Hoje a gente está aqui com a EPE, com o Giovanni Machado, não é à toa, não é apenas pela importância da EPE e pela ter que participar desse debate, mas também a EPE está desenvolvendo diálogos de transição energética junto com o IBP, o SEBED também vai participar da próxima edição. Então é um tema que é absolutamente necessário, é necessário a gente ter esse alinhamento, é necessário a gente ter esse diálogo e esse debate. Eu vou convidar aqui para sentar comigo o Adalberto Felício Maluf Filho, diretor de Marketing, Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD, por favor. Bernardo Adão, gerente corporativo de logística da Ambev, fica à vontade. E Pedro Betancourt, diretor de relações governamentais da Nissan. Talvez esteja lá fora ainda. Ele vai passar um vídeo, acho que a gente vai deixar esse vídeo para o final. Vamos sentando, vocês fiquem à vontade. Pedro? Bom, a ideia, como o nome do evento diz, é que seja um diálogo. Então, eu já desde então convido a todos, inclusive os painelistas do primeiro painel, a participarem desse diálogo conosco, nos interrompam, façam perguntas e comentários, vai ser muito bem-vindo. E esse evento de hoje, que chama Eletrificação e/ou Biocombustíveis, né? Tem algumas pessoas que, quando falam de eletrificação, já colocam, não é mais se vai acontecer, mas é quando vai acontecer. A gente conversou agora pela manhã, no começo do evento, sobre uma série de desafios que estão sendo mapeados, nichos onde isso poderia ser recomendado por outras questões que não só a mudança climática, questões de saúde pública, questões de poluição atmosférica. E aí isso nos leva a nos perguntar em que medida a eletrificação pode realmente ser uma medida efetiva para o país. A gente está falando de um setor que é responsável por 1/4 das emissões globais de gás de efeito estufa. Dentre os modais, a gente avalia que os veículos leves é o que mais se destaca, com 45% do volume das emissões. Mas a gente falou sobre transporte de massa, a gente falou sobre transporte público, então tem algumas outras questões que a gente vai debater aqui um pouquinho. E aí eu inverto a ordem em função dos nossos painéis, talvez a gente deveria falar de biocombustíveis e/ou eletrificação. E para começar esse painel, eu acho que a melhor forma é começar pela pergunta com a qual o Giovanni terminou a palestra dele. E aí eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, só para a gente aquecer um pouco, se na opinião de vocês essa transição ela vai ser disruptiva, rápida ou uma transição incremental e mais longa? Vou começar pela ponta, Bernardo. Bom dia a todos. Eu sou Bernardo, então, sou gerente de estabilidade e suprimentos de logística na Ambev. Trazendo um pouco de visão cliente aqui, às vezes menos visão mercado, mas a visão cliente, o que a gente está fazendo. E o nosso entendimento é que essa é uma mudança consideravelmente rápida. Obviamente que a gente vem olhando com atenção qual que é a aplicação dela em qual velocidade. Então, como você falou, veículos leves, eles têm uma tendência a ser muito mais rápido, já é uma realidade em alguns lugares. E veículos talvez de longa distância, a gente tenha um trabalho intermediário a ser feito para poder trazer. Mas a nossa opinião é que a eletrificação ela é um futuro e a gente precisa estar preparado para poder fazer parte dele e contribuir para ele se tornar o mais rápido possível. Olha, a gente vive hoje um mundo em grande transformação, né? Uma transição muito grande, desde a maneira como a gente gera e consome energia limpa, a economia compartilhada. E o setor automotivo vem passando por uma transformação muito rápida, né? Dos elétricos conectados, autônomos, cada vez mais compartilhados. Na minha opinião, o crescimento desse setor vai ser muito mais rápido do que muitas estimativas estão por aí. O próprio relatório da Bloomberg, que está sendo lançado hoje, né, aqui no Brasil,
esse mesmo horário que a gente, mostra, eles disseram isso ano passado, energia solar e mobilidade elétrica é a única coisa que a gente erra sistematicamente para baixo, os números em relação ao que vem crescendo a nível global. Então, acho que as palestras iniciais foram muito oportunas em trazer esses nichos de mercado que vão ter essas transformações. Primeiro são ônibus urbanos, logística, caminhão de lixo, betoneiras, são aqueles produtos que têm um alto uso, um uso mais intensivo, emissão de poluentes concentrada, impacta a vida das pessoas na qualidade de vida, mortes. E certamente com a redução do preço da bateria, a Agência Internacional de Energia, por exemplo, estima que em 2023, 2022, 2023, o preço da bateria vai ter caído tanto que o veículo elétrico vai ser viável para todo mundo que anda mais de 30 km por dia. Então, é uma revolução a nível global, né? Não adianta o Brasil se fechar aqui, construir barreiras e deitar em berço esplêndido, e obviamente o biocombustível é uma das coisas incríveis que o Brasil criou. Somos líderes em energia renovável, em eólica, em hidrelétricas, em biodiversidade, em florestas. Temos que aproveitar esses ativos, mas é uma transformação, uma transição global importante. Espero que a gente não fique de fora desse bonde, né, da história, esse bonde elétrico da história, porque certamente isso vai custar muito caro para todo um parque produtivo que está aqui, para a qualidade de vida das pessoas e para que o Brasil possa viver nessa economia criativa, nessa nova economia global no próximo século. Bom dia a todos, eu sou Pedro Bittencourt, sou vice-presidente da Anfávia e diretor da Nissan. Queria agradecer ao CBS pelo convite para estarmos aqui. Antes, tomando um pouco o exemplo do Giovanni, antes de contestar a pergunta, que vou precisar de 30 segundos, eu queria mostrar um vídeo de 30 segundos para todos vocês também, que de alguma maneira mostra o que nós pensamos, entendemos e o que vai acontecer com a mobilidade elétrica. Tem volume? Bom, se não tiver volume, deixamos assim. Na verdade, a narração é intuitiva. Na verdade, nós temos uma visão do mundo completamente conectado e eletrificado. Só que, para desenhar o futuro, o primeiro passo é imaginá-lo. E nós já estamos imaginando como é que será.
passa por um mundo interconectado, por um mundo com veículos autônomos com os mais diversos propósitos, por um mundo em que, como na Alemanha já acontece, há estradas que carregam as baterias dos veículos num primeiro momento pesados. Agora, nós imaginamos estradas que carregam por indução as baterias e não por contato direto com fios ou cabos. Nós imaginamos um mundo em que o veículo deixa de ser apenas um elemento que consome energia, mas também um elemento que devolve energia para a rede, apresenta um segundo negócio eventualmente. Isto é, você compra energia na hora menos onerosa e poderia revender numa hora mais onerosa, ou em eventos e desastres naturais, colocar a energia disponível dos veículos para abastecer pontos específicos, hospitais, escolas, etc. Muitas das tecnologias que estão apresentadas ali já existem, inclusive existem veículos que não são necessariamente elétricos e que estão sendo vendidos hoje no mercado brasileiro também. Bom, a colocação da excelente palestra do Dr. Giovanni pondera que os veículos elétricos terão presença significativa a partir de 2040. Eu acho que é uma predição muito conservadora. Nós não podemos escapar do fato que o elemento que hoje determina a presença de veículos elétricos no mercado, não só brasileiro, mas no mercado mundial, é o preço e a disponibilidade das baterias. O motor elétrico, como elemento propulsor ou como elemento gerador de movimento a partir de uma fonte de energia, ele é mais antigo, melhor conhecido assim, por minha conta, mais antigo que o motor a combustão e é muito mais simples de produzir e de manter. Inclusive, os primeiros veículos automóveis criados no mundo, a maioria, alguns dos primeiros modelos ainda na década de 1890 já eram elétricos e rapidamente foram substituídos pelos veículos com motor a combustão, porque a densidade energética dos combustíveis líquidos para o momento para aquele momento tecnológico era infinitamente superior. Agora, desde os anos 2000, isto é, há menos de 20 anos para cá, os avanços na construção de baterias, isto impulsado por outras fontes não necessariamente ligadas à eletromobilidade, como, por exemplo, a telefonia celular, agregou um elemento, um fermento a esta mudança de paradigma. Quando uma das nossas concorrentes lançou um veículo híbrido nos Estados Unidos por volta de 2008, a bateria daquele veículo, que tinha, acho que, 20 kWh, pesava 320 quilos e custava $16 mil. Isso em 2008. Hoje, eu entendo que uma bateria de um pouco menos de 200 quilos, 180 quilos, isto é, já houve 50% de diminuição do tamanho, ou, visto de outra maneira, 100% do aumento da densidade energética, hoje custa alrededor de 6, 7 mil dólares. E a tendência é que as baterias venham a cair de tal maneira no preço nos anos por vir, em virtude das tecnologias hoje existentes e novas tecnologias que estão sendo exploradas, que talvez não para o ano de 2022 se torne econômico, mas para o ano de 2025 o custo de um veículo movido por energia elétrica seja o mesmo custo de um veículo propulsado por um motor a combustão interna.
eu acho que nesse momento a tendência será acelerada e dependerá apenas, exclusivamente, da capacidade de produção de baterias dos fabricantes instalados no mundo. É isso que eu vejo. Obrigada. Giovanni, acho que você vai ser citado aqui o painel inteiro, então você fica à vontade para se manifestar quando você quiser. Acho que a gente começou com uma boa dose de otimismo do lado de cá. Bernardo falando já que é o futuro, Adalberto falando de 2023. E aí eu me lembrei de um evento que eu estava semana passada, em que eles estavam falando, o World Economic Forum traz que em 2022, 59% dos empregos, como a gente conhece hoje, não vão mais existir. Então, assim, em 2023 também a gente vai ter uma forma tão mais barata de adquirir os combustíveis, os carros, os veículos elétricos. Acho que a gente está olhando para uma revolução nos próximos 3, 4 anos, absolutamente inimaginável. E a EPE tem uma versão um pouco diferente dessa história, com uma transição energética um pouco mais lenta. A Nissan, ela possui, a gente vai depois falar um pouco mais sobre a questão das baterias. Eu acho que tem outras questões que a gente precisa debater, que eu acho que escapam um pouco às vezes da conversa, né? Não é só a velocidade e talvez não seja só a dependência da capacidade de produção, como o Giovanni estava trazendo. Existem outras barreiras, inclusive, sobre como o consumidor lida com essas novas tecnologias, né? Inclusive, nos primeiros carros, eles tiveram que depois introduzir modificações, porque como o carro não fazia barulho, as pessoas batiam com o carro porque eles não se ligavam nem que estava ligado. Então, a gente precisa se adaptar a esse novo mundo, né? Mas aí eu queria te perguntar, Pedro, porque a Nissan, ela tem uma meta global para a eletrificação da frota. Quais são os planos específicos para o Brasil e o que você vê em termos de necessidade de adaptação dessa tecnologia, se é o caso? Bom, no caso do Brasil, nós lançamos o Leaf, que é o veículo elétrico, desculpe, doutor Giovanni, mais vendido do mundo, e me desculpe, Adalberto, mas é um fato concreto. Desde que o Leaf foi lançado, nós já vendemos mais de 400 mil unidades. Houve um episódio no mês de março, me contava o doutor Giovanni, em que o Zoe passou naquele mês na venda mensal os demais veículos, e está tudo bem. Agora, no acumulado, não tem nenhum outro veículo elétrico que tenha nem história, nem o desempenho que tem tido o Leaf até o momento. Sequer algum veículo chinês de marca conhecida ou desconhecida atingiu ainda esse número de unidades no mundo. Talvez seja ultrapassado em alguns anos, mas por enquanto é um número que pertence à Nissan, à liderança com relação a veículos elétricos. Este Leaf começará a ser entregue a partir do mês de julho. Esta é uma primeira aproximação ao mercado brasileiro. Nós vamos trazer o veículo mais vendido do mundo ao mercado brasileiro num preço que o Dr. Giovanni já mostrou. Este é o preço inicial do veículo, considerando que ainda temos uma carga tributária que pesa sobre estes veículos, embora o imposto de importação seja zero. Um segundo comentário é que para a Nissan não há um ou outro. O segundo elemento que eu diria é que nós temos um veículo híbrido, não como o híbrido da outra concorrente japonesa, em que o motor a combustão é auxiliado por um motor elétrico, e sim um veículo híbrido que tem um motor elétrico que é alimentado através de uma bateria esta que é carregada por um motor menor, um gerador de energia com base em combustível líquido. No momento, no Japão, ele só funciona na gasolina. Agora, esta tecnologia será introduzida no Brasil. Isto não é novidade, nosso presidente regional já colocou. Isso é uma tecnologia que nós chamamos de e-Power. Esta tecnologia e-Power, em testes feitos aqui no Brasil, demonstrou uma eficiência energética em torno de 120 megajoules por quilômetro. Eu sei que eu estou falando chinês, mas eu quero dizer, transformado em números compreensíveis, que 1 litro de combustível da nossa gasolina permite que este veículo rode 30 quilômetros, com a energia extraída da gasolina, transformada em energia elétrica,
que por sua vez alimenta o motor elétrico que impulsiona o veículo. Então, o elemento de terá onde carregar ou não, com esta tecnologia, inexiste, porque existem postos de combustíveis no Brasil inteiro. Isso, talvez por volta de 2020, esse produto já esteja disponível no mercado brasileiro. Como referência, nós temos um produto no Japão que chama-se Note, que é um hatchback, um veículo pequeno até, que no momento em que foi colocada esta motorização neste hatchback, neste Note, chama-se Note e-Power, ou e-Note, ele virou o veículo mais vendido do Japão de qualquer categoria. Então, nós já temos uma expertise nessa questão. Então, teremos um veículo puramente elétrico, teremos um veículo que funcionará com combustível líquido, elétrico, estamos em tratativas com algumas universidades brasileiras para desenvolver células, para desenvolver o etanol como elemento fornecedor de hidrogênio para células de combustíveis baseadas em óxido sólido de metal. Essa tecnologia está um pouco mais longe, mas também inclui a questão brasileira, a nossa tradição com relação a biocombustíveis e o etanol. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que sim. E se a gente está falando de tecnologia, eu queria te perguntar, Bernardo, obrigada, Pedro, sobre os desafios que a Ambev está enfrentando, ou pelo menos para você dividir um pouco a gente. A gente teve no Sustentável no ano passado, a gente estava com o Bernardo, com o CEO de vocês, e ele falando da medida que vocês estão estabelecendo de eletrificação. Então, assim, em relação à recarga das frotas dos caminhões elétricos, né? Porque justamente a pergunta que eu tinha feito era, será que a gente precisa fazer alguma adaptação em termos de tecnologia? A gente já ouviu aqui do produtor, eu queria ouvir um pouco de você, se na sua percepção é necessária alguma adaptação, quais são os desafios que vocês enfrentaram, vem enfrentando nessa requalificação da frota da Ambev? Bom, primeiro, tem muita coisa que a gente acredita que vai ser, que será acelerada, que será um futuro próximo, e ao mesmo tempo a gente está estudando a melhor forma de fazê-lo em prol da própria Ambev, mas também em prol do mercado. Então, desde o início da parceria, por exemplo, que a gente teve com a Volkswagen, com o lançamento do teste do primeiro veículo elétrico, a intenção de compra, a parceria, e a gente tem uma parceria com eles, um acordo firmado de, em conjunto, encontrar a melhor operação para poder fazer com que o custo do caminhão elétrico seja exatamente igual ao custo do caminhão a diesel, num curto espaço de tempo. E isso envolve muito a questão de como a gente vai trabalhar a energia para recarregar esse caminhão, seja nas operações Ambev, seja nas operações, seja no modelo mercado total. E nisso são várias frentes. Então, com certeza, o primeiro estudo é a gente ter estrutura dedicada para a recarga desses veículos. Então, a gente hoje já tem trabalhado em energia. A gente abriu, por exemplo, uma distribuição distribuída em Minas Gerais, que faz com que todos os nossos centros de distribuição sejam abastecidos por esses painéis solares, são 100% renováveis, e desses painéis solares a gente montar a estrutura de recarga das baterias que a gente teria dentro dos caminhões e compartilhar com a nossa frota, mas a gente tem um volume de frota. Em contrapartida, a gente vem discutindo ideias onde, e eu acho que algumas pessoas aqui dentro até estão envolvidas nessas ideias, de como fazer isso de forma compartilhada, onde você tem um desembolso menor, ou você faça alguma operação de leasing, de venda de energia total, de outros pacotes que façam com que o custo da obtenção de energia, recarregador e operação total se torne mais barata para uma operação de distribuição urbana, que é o nosso primeiro foco nesse momento. Então, a vantagem da parceria é que a gente traz toda uma equipe de engenharia, que traz toda uma equipe do produto em si,
e traz junto com a gente um know-how que tem vindo da Ambev, que vocês todos sabem. A gente tem um compromisso que é até 2025, 100% das nossas operações serão abastecidas com energia renovável. Então, isso está dentro de um grande pacote de medidas para poder facilitar a operação de recarga, preço e capacidade de abastecimento. Então, a gente não consegue enxergar isso de forma separada, a gente tem que enxergar isso de toda forma, todo junto, para poder fazer com que a realidade, o futuro, que a gente talvez tenha colocado datas mais próximas, mais devagar, a ansiedade é grande em torno disso, mas quem possa trazer esse produto e trazer essa realidade de eletrificação cada vez mais próximo da nossa realidade do dia a dia, para poder executar o plano que a gente tem para frente. Legal, obrigada. E é só para a gente fechar esse primeiro ciclo de perguntas, olhando mais para essa questão tecnológica, dado que a gente estava falando sobre nichos, a gente estava falando sobre aonde realmente faz sentido se entrar. A gente já falou de veículos leves, de caminhão. Eu queria falar agora um pouquinho dos ônibus. E se a gente comparar o ônibus elétrico com o ônibus como movido a diesel, o que você enxerga, Adalberto, como diferença em relação a tempo de vida útil, manutenção e, sobretudo, revenda? Bem, um carro elétrico leve, ele economiza na faixa de 90% do custo operacional de um carro a combustão. Então, se você gasta lá R$1.000 por mês, você vai gastar R$100. Então, tem uma redução boa, depende de quantos quilômetros você roda. Isso vai se pagar em 3 anos, 4. Lá fora se paga em 2 anos, pela questão da carga tributária. Um ônibus ou um caminhão, quando a gente pega um caminhão de logística urbano, um ônibus economiza na faixa de 70% do custo operacional. E a palavrinha mágica para grandes operações é o TCO, né? O Total Cost of Ownership, o custo total em 10 anos de operação. Então, um ônibus, por exemplo, ele economiza lá 70% do custo, 50% do custo de manutenção, mas ele custa o dobro, né? Então, hoje, qual que é? A questão é criar um mecanismo financeiro onde você vende o ônibus por um preço parecido, a bateria é alugada ou feito um leasing que ela se paga com a própria economia do combustível. Em 10 anos de operação, a sociedade ganha, porque não só eu tenho esses 30%, 40% de custos menores, mas eu impacto diretamente na tarifa. Por quê? Infelizmente, hoje no Brasil, e aqui o Rio de Janeiro é um lugar que explicita muito isso, nós temos um modelo que incentiva a criação de tarifas, um modelo tarifário baseado em custos, né? Então, o operador, ele compra um ônibus mais barato, mais simples, um chassi de caminhão, né? Um chassi piso alto, longarinas, igual um chassi praticamente de um caminhão. Ele compra 3 anos de operação, ele revende para outra cidade que ele mesmo tem operação e vai. Então, em 10 anos, nós, usuários do transporte público, pagamos 3, 4 ônibus. E o modelo financeiro é muito favorável para ele, porque ele pagou mais barato do que o preço, porque vamos lembrar que ele vende o chassi para ele mesmo, ele compra combustível para ele mesmo, né? Ele vende pneu para ele mesmo, vende peça para ele mesmo. Quer dizer, ele domina, é um setor altamente cartelizado, aonde ele ganha muito mais dinheiro operando, comprando e vendendo esses ônibus. E ele joga na tarifa, pouco importa. Tanto é que no Rio de Janeiro, você tem um grande número de operadores de ônibus que não ganham dinheiro comprando e vendendo ônibus, que quebraram, né? O ano passado foram 8, 2 anos atrás foram 9, esse ano estão falando em 7, 8, eles não conseguem sobreviver, porque a tarifa não remunera essa estrutura de custos. Quando eu falo já do elétrico, eu estou falando de um custo de investimento maior, que se paga e depois ele tem uma economia líquida, que seria para a sociedade. É a mesma coisa você tem um carro, você comprou, está pagando o carnezinho, chegou no ano 2, 3, pagou o carnê do carro. Não tem mais que pagar o carnê, agora eu só pago o combustível. Ah, não, agora eu preciso comprar um carro novo, porque eu adoro pagar o carnê, né? É basicamente a mesma analogia. Então a gente só vai conseguir mudar em larga escala no Brasil a hora que a gente sair de um modelo de tarifa baseado em custo para o modelo de tarifa baseado em desempenho, né? Onde você tenha critérios e indicadores que são comprimento de saídas, passageiro hora sentido, limpeza do ônibus, barulho do ônibus, poluição do ônibus. Aí você faz com que o operador ganhe dinheiro operando com melhor qualidade, que é como a Europa, a Austrália, né, os Estados Unidos, o mundo inteiro faz, e sai desse modelo onde os incentivos estão errados, né? Hoje, se você pegar, por exemplo, o caso brasileiro,
A gente tem aí ônibus elétrico em 7, 8 cidades operando no Brasil, ainda frotas pequenas, né? A conta está quase fechando, depende do tempo de concessão e tal. Mas aqui do nosso lado, a gente tem agora, esse ano, por exemplo, a BYD, né, que é a maior fabricante de ônibus elétrico do mundo, também, né, nos últimos 3 anos, somos a maior fabricante do mundo de carros elétricos e carros híbridos, né, somando os dois setores juntos. A gente vê o caso aqui, Colômbia, acabamos de entregar 64 ônibus, Equador, ou mesmo Chile, né, que o Chile acabou de colocar 200 ônibus elétricos, mais 500 entram agora, e a nova concessão vai exigir 20% de todos os ônibus elétricos até o ano que vem. Por que que a prefeitura e o governo nacional do Chile compraram os ônibus? Eles não, né? Eles abriram um modelo onde a empresa de energia, a Enel, né, que está aqui na nossa região, é a distribuidora de São Paulo, ela comprou os 100 primeiros ônibus da BYD, aí ela aluga para o operador, com o custo da energia de solar, mais barato do que custaria para o operador comprar o ônibus, pagar combustível e manutenção. Fala, uau, mas cadê a mágica? É que a mágica, você tirou 20% do custo do sistema, que era a depreciação sobre o capital investido, que é essa coisa de ficar comprando ônibus. O Rio de Janeiro tem a frota mais nova de ônibus do Brasil. E alguém aqui diria que é a melhor frota de ônibus do Brasil? Então, a gente tem que mudar os estímulos. Não é só ficar comprando e vendendo ônibus. É criar um modelo de operação no transporte público, onde essa economia se reflita no custo operacional e se reflita na tarifa. Esse é o grande desafio. Só que, assim como todas as grandes ineficiências são difíceis de ser mudadas, né? A gente vê hoje aqui a energia limpa, né? A Ambev foi uma das pioneiras, está crescendo todos os principais projetos de ônibus, de táxi. A gente tem alguns Uber aqui no Rio de Janeiro operando com elétrico. Quase sempre você põe energia solar. Já vende o veículo com solar. Por quê? Pô, solar custa metade do preço da distribuidora. Eu gero 35 centavos. Então, faz sentido, o payback é melhor, né? A equação é muito melhor. O Brasil, que tem um dos maiores potenciais de radiação solar do mundo, o pior lugar nosso lá em Santa Catarina é melhor do que o melhor lugar da Alemanha, que já foi líder desse setor. É um mercado que começou a crescer drasticamente nesse último ano, e já o ano que vem, a ANEEL, por pressão das distribuidoras, quer tirar todos os incentivos. Quer dizer, o mercado nem começou, está o primeiro aninho, e a gente quer tirar os incentivos. E usa desculpas equivocadas. Ah, mas tem o subsídio na tarifa. Amigo, é 0,0001. O subsídio está para a agricultura, o subsídio está para baixar renda. Parem de pôr a solar como se ela fosse a vilã. É mentira. É a mesma coisa, por exemplo, eu respeito, né, as informações, compartilho com muitas do primeiro painel, mas aqui foi dito no primeiro painel, olha, a gente vive um momento de restrição fiscal, a gente não pode tirar dinheiro da educação, de saúde, do orçamento para financiar veículo elétrico, né? Pô, isso aí é como se fosse um luxo para a sociedade, né? Na verdade, eu não sei se isso é verdade, se isso é real, né? Porque eu estou falando primeiro de eletrificar frotas públicas que reduzem a poluição. Ônibus, no caso de São Paulo, representa 30% do material particulado, 50% do NOx. Então, você tem um investimento, né, que é balanceado, só que no caso brasileiro, a gente sobretaxa. Um carro elétrico paga o dobro de IPI do que um carro flex. O Alfred me conhece, na minha época de Fundação Clinton, eu apoiamos muito o setor sucroalcooleiro brasileiro, acredito, acho que a gente tem que apoiar. Agora, 65% das pessoas que têm um carro flex usam gasolina. Então a gente dá todo o incentivo para o veículo. Então o elétrico não é que a gente quer pagar menos imposto, a gente quer pagar igual, a gente quer isonomia. Por que o elétrico tem que pagar o dobro de IPI? Por que ele tem que pagar 50% a mais de ICMS? Não faz sentido. Quer dizer, e aí quando fala, pô, hoje nós temos uma fábrica em Campinas, né, produzindo ônibus elétricos, assim como a de painel solar. A gente paga imposto sobre os componentes, sendo que alguns têm isenção, né? Quando a gente fala por exemplo, painel solar importado tem isenção de todos, a gente paga. A mesma coisa que a indústria. A indústria do petróleo e gás no Brasil, o ano passado, teve aprovação de incentivos, né, que aí mostrados pela imprensa, não conheço com detalhes, mas 1 trilhão de incentivos fiscais em sei lá quantos anos. 1 trilhão, né? Que é a mesma coisa que a reforma da Previdência
que vai atingir todos os brasileiros. Então aí o setor fala, eu quero pagar o mesmo imposto de carro elétrico. O carro elétrico ano passado foram vendidos 150. Tá? 150. Então, se em vez de eu pagar 25 de IPI, eu pagasse 7, como o Flex paga, eu garanto que não ia dar nem 1 milhão, 2 milhões. Né? É um número irrisório, mas os incentivos da nossa economia estão errados. Por que a gente pode dar 1 trilhão de isenção fiscal para petróleo e gás e a gente não pode equalizar e dar isonomia para o elétrico? Então, claro, elétrico é o primeiro nicho, ônibus são o primeiro nicho, a conta faz sentido, o TCO está lá, reduz a poluição, mas, na minha opinião, isso não vai mudar enquanto a gente não mudar os reais estímulos da economia. Quem paga mais imposto e quem paga essas externalidades. Porque aquele 1 trilhão que a gente isentou lá para as petroleiras, né, fazer todos os investimentos para o pré-sal e tudo mais, 400 bi desse dinheiro era para os municípios e para os estados. E aí reduz-se o bolo do fundo de participação dos municípios, que é o único dinheiro que tem, só que quem que paga a conta? Quem paga lá o posto de saúde, que vai estar mais cheio por causa da poluição? Quem que paga os custos do congestionamento, deslizamento de terra por causa de eventos extremos e mudanças climáticas? É o município, é o prefeito. Então, por isso os prefeitos hoje estão liderando essa agenda, porque eles estão vendo que eles estão sozinhos. A nível federal, a gente discute as coisas lindas, ambiental não é tão importante, deixa por aí, vamos fazer o desenvolvimento e joga a conta nele. Então, sim, ônibus vai ser o primeiro setor, espero que a gente acorde, mude para esse modelo baseado em custo, para um modelo baseado em desempenho, em indicadores, que melhorem a qualidade de vida das pessoas e melhorem a mobilidade. Obrigada. Acho que você trouxe vários outros elementos. Para a questão tarifária, talvez a gente até volte um pouco no ponto da questão de políticas públicas, o que precisa ser visto. Ao mesmo tempo, tem questões polêmicas, então deslocar a verba de educação para veículo elétrico é uma outra conversa, que eu acho que a gente precisa ter, se for o caso, em outro momento. Mas se a gente está falando de ônibus, a gente está falando de sociedade, eu quero começar a falar um pouco mais da sociedade. E aí, Pedro, eu volto a te provocar um pouquinho. Em relação à questão do consumidor, a gente viu recentemente um artigo do The Guardian falando justamente dos desafios que tem. Porque a gente está falando de pessoas em relação à questão do carregamento das baterias, que vão carregar na chuva, que tem um tempo de carregamento maior, que estão usando extensões. Então, eu queria ouvir um pouco de você, como é que você vê essa adaptação do consumidor, eu vou chamar este novo produto? Bom, nós na Nissan temos uma preocupação absoluta, ela não é menor, não é parcial, ela é absoluta com estas questões relacionadas com o carregamento do veículo. Então, num primeiro momento, eu diria que qualquer veículo elétrico poderia ser carregado sob forte chuva, sem risco nenhum de a pessoa tomar choque. Isso se dá através de algumas medidas que existem, tanto no sistema que introjeta, que injeta, que transfere energia nos carregadores, quanto no plug que o carro tem para receber. Então, tem alguns modelos, mas isso não é apenas uma questão da Nissan. São estándares que existem no mundo inteiro. Antes de se pensar no carregamento, você pensou na segurança desse carregamento. Eu suponho que, e eu estou aqui fazendo uma suposição, que carregadores de alta performance, aqueles que carregam em 10 minutos, com capacidades de 400 kW, 500 kW, devam ter proteções adicionais. Mas eu não colocaria o risco do carregamento como um elemento essencial, pelo menos na maioria dos veículos de qualquer fabricante europeu, japonês, chinês, enfim. Nós temos observado, o mercado tem observado, que um fabricante norte-americano tem problemas constantes com incêndios nos veículos. Nós não sabemos a que atribuir esse fenômeno, é um problema deste fabricante. Eu posso dizer que nenhuma outra marca que eu tenha lembrança, muito menos a Nissan, enfrentou esse problema, ou enfrenta esse problema específico dessa outra marca aí. Os veículos elétricos, eles são um paradigma novo.
Agora, para quem não faz muito tempo não usava isto, usava outras coisas, e hoje tem um computador na mão, porque isso não é mais um telefone, isso é uma máquina de fotos que filma e tem contato com a internet e faz. E nós, num período brevíssimo, estou falando 5, 6 anos, a sociedade adotou sem problema nenhum. Para os que somos um pouco mais antigos, eu sou de um tempo que telefonia, você enfiava o dedo num buraquinho e girava um disco, né? Depois, houve uns botõezinhos. Não existe mais. Não é apenas o caso do Blu-ray, é o caso do Betamax, do VHS. A tecnologia avança de uma maneira na progressão geométrica, mas a capacidade de adaptação dos consumidores, dos seres humanos, é também, eu diria que é quadrática, então, ao invés de geométrica. Eu não vejo nenhum problema nem de adaptação para o consumidor. Há elementos aí que se apontou no início da sua conversa. Algumas empresas colocaram som, um barulho no carro, porque o carro é silencioso. Sim. O carro é silencioso e tomara que os carros fossem todos silenciosos. É que nós estamos acostumados a um mundo de poluição sonora. Que maravilha seria se nós tivéssemos cidades em que pudéssemos ouvir os sabiás. Quando eu morava em São Paulo, eu morava numa cidade industrial perto do meu escritório, lá em São Caetano. A única hora em que eu ouvia os sabiás era entre as 2 da madrugada e as 5 da madrugada, que era a hora em que eles tiveram que mudar o hábito do namoro, porque o sabiá se comunica, namora com o canto. Então, durante o dia, que seria a hora apropriada para eles namorarem, era impossível, pelo barulho, aquele som rouco, não som rouco das ruas, que dizem, som rouco da atividade industrial do movimento. Ele seria fantástico. Eu acho que o mundo sem barulho seria extraordinário. E eu não sou surdo, não. Eu simplesmente não gosto de barulho. Eu acho que as pessoas se acostumam, e as coisas voam mais rápido ainda. Sem dúvida, eu prefiro o som dos sabiás do que de caminhão de lixo pela nossa cidade afora. O painel vai ser muito curto, então eu volto a convidá-los a fazer perguntas e se manifestarem, porque a gente já está caminhando para as perguntas finais aqui. Se alguém quiser, por favor. É uma perguntinha rápida de uma questão que eu acho que está começando a se disseminar. Conversão de veículos equipados originalmente com motor com combustão interna para eletricidade. Eu já tenho visto anúncios no Brasil, outros países aqui da região, e aí voltamos à questão da segurança, né? Quer dizer, o que vocês teriam a dizer sobre esse tipo de conversão? Bem, obviamente o brasileiro e outros povos são criativos e tentam trazer soluções para caber dentro do seu bolso. Do mesmo jeito que a gente tem a conversão para gás natural, largamente feita sem supervisão, né, gerando aí vários problemas, pode ser que a gente tenha para veículos elétricos. Mas à medida que o preço está caindo tanto como está, né, hoje a gente está falando desses nichos de mercado, de logística, caminhão de lixo, ônibus, mas em poucos anos vão ser também para veículos leves. Eu acho que se o custo for relativamente parecido, muita gente vai optar para comprar um carro elétrico que nasceu como elétrico, porque ele tem vários outros benefícios. Um veículo elétrico, por exemplo, um ônibus elétrico, eu estou falando de um motor na roda. Ele não tem embreagem, não tem diferencial, não tem caixa de câmbio. Você troca 15 mil componentes, 10 mil componentes por 15 componentes. Você não precisa pôr óleo. Quer dizer, são ganhos incríveis de manutenção que você tem, que faz com que o elétrico seja muito melhor. Aí você vai pegar uma combustão com toda aquela parafernália de um sistema de tração a combustão e só vai trocar o motor por uma bateria? Talvez funcione para alguns, mas eu não sei se realmente vai crescer tanto assim como os veículos elétricos caindo o preço. A gente viu os valores, né? Um carro elétrico pagava muito,
custava muito mais. Hoje no Brasil, a gente viu, 150 mil é caro um carro elétrico, né? 170, 200. Agora, se a gente pagasse o mesmo imposto do que o carro a combustão, a gente ia ter carro elétrico na faixa de 115, 130. Aí seria, você está comparando um elétrico com um parecido. Um carro mais simples, de entrada, elétrico, poderia chegar no Brasil a 70 mil, 60 mil. Vai ficar competitivo. Então é questão da escolha. Nossa sociedade tem que fazer uma escolha. A gente quer continuar sobretaxando o elétrico e dando benefício para o flex, que a maioria usa gasolina. Vamos continuar só dando incentivo para a indústria de petróleo e gás, porque ela é importante, ela é boa, claro. O pré-sal é um presente que a gente ganhou. E vamos deixar o sol e a energia limpa de lado. É questão de escolha. Né? E quando eu disse dessa trade-off entre dinheiro da educação e saúde para carro elétrico, por favor, né? Não quis optar. Eu digo que é o que as pessoas dizem por aí. Ah, vamos tirar dinheiro do orçamento para dar para elétrico? Não, eu não quero tirar dinheiro do orçamento. Eu quero que o carro elétrico pague igual. Hoje ele paga mais. Então, se ele abaixar o imposto e pagar igual, eu não estou tirando dinheiro da educação. Eu estou deixando de arrecadar esse dinheiro, mas o mercado vai crescer muito. E todas as externalidades positivas do veículo elétrico vão ajudar a gente a economizar dinheiro em outras áreas. Né? Obviamente, educação e saúde para mim é prioritário. Agora, tem uma maneira mais efetiva de ajudar a saúde pública do que tirar 40% das pessoas que estão no posto de saúde no inverno? A poluição representa 40% das pessoas que estão no posto de saúde. Então, ao tirar uma boa parte dessa poluição, por exemplo, Shenzhen, você tem cidades na China, Shenzhen, Hangzhou, grandes cidades, que trocaram 100% dos ônibus em elétrico. Shenzhen tem 15.500, mais ônibus do que São Paulo. Ao trocar 100% da frota para elétrico em 7 anos, ela saiu do ranking das 100 mais poluídas da China. Aposto que diminuiu a internação na saúde pública. Né? Então são trade-offs que a gente como sociedade tem que tomar decisão. Tudo bem, pode ser que a gente ainda queira apostar na tecnologia do passado, no combustão, e vamos só focar nisso, esquece o resto, queremos petróleo mesmo, energia limpa, o resto, isso aí é coisa para os europeus. Deixa lá que eles se preocupam com o custo da vida no europeu. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema. Tudo bem, mas são escolhas que a gente tem que debater para a sociedade saber o que ela está escolhendo. Dando uma opinião talvez um pouco mais rápida, se, não posso atestar a segurança, mas se a eletrificação de veículo a combustão, de forma correta, der uma alternativa a mais para a sociedade, num preço mais rápido, ou um custo menor, num curto espaço de tempo, é só de pensar quantos caminhões a gente tem hoje no Brasil rodando a combustão. Aquele é o tamanho de transição que a gente deveria ter para uma matriz energética mais limpa. Talvez ele ajudasse a acelerar o processo que a gente tem hoje em dia, que a gente está discutindo aqui. Vou me referir à pergunta do Alfred diretamente com relação à segurança dessas transformações. Há 2 aspectos aí. O primeiro aspecto é que eu acho que essas transformações são de cunho folclórico e episódico. Eu não vejo uma indústria de transformação de veículos previamente a combustão a veículos elétricos. Pode ser que algum aficionado ou algum amador de certo modelo até instale motor elétrico no veículo que era originalmente motor a combustão. Aqui nós temos dois aspectos. O primeiro aspecto é a segurança do veículo como tal, ela continua sendo amparada pelo desenho original do veículo. Me refiro à segurança de freio, a segurança estrutural dele, a segurança no caso de uma colisão. Então, a transformação elétrica, a priori, não teria nenhum efeito sobre a arquitetura base daquele veículo. Eu diria que esta transformação elétrica, per se, não teria impacto na segurança do veículo como conceito anterior, como arquitetura anterior. O segundo aspecto, com relação à segurança, é que, sendo uma transformação de cunho folclórico e episódico, talvez mereça atenção questões relacionadas com relação à distribuição das cargas energéticas dentro do veículo e seu impacto nos potenciais ocupantes, ou no caso de uma colisão, que não estavam previstas quando aquele
aquele modelo foi arquitetado, engenheirado originalmente. Agora, mesmo nessas circunstâncias, eu presumo que, como o Adalberto colocou com muita precisão, no momento em que o preço do veículo elétrico se equipare ao preço de um veículo a combustão, não haveria nenhuma relação ou nenhum incentivo, a não ser para algum aficionado que gosta de um Fusca. Eu tinha visto, são Fuscas transformados, né? Que gosta de um Fusca, colocar bateria e um motor no Fusca e tudo mais. É isso que eu teria para a tua pergunta. Obrigado. Uma pergunta para o Adalberto. Meu nome é Gregório, da Fundação Getúlio Vargas. Queria saber como que você vê que o ônibus elétrico pode vencer essa barreira do mercado altamente verticalizado, principalmente aqui no Rio, um ambiente regulatório bem frágil, e também de convencer os operadores a operarem com uma nova tecnologia, que tem um risco atrelado a isso. Que apoio poderia ser dado a esses operadores para viabilizar essa transição para um ônibus elétrico? Eu acho que a gente tem que criar incentivos não financeiros inicialmente para que o operador teste a tecnologia e tente colocar. Hoje, das principais cidades, as primeiras cidades que colocaram ônibus elétrico no Brasil, Brasília, Bauru, Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, né? Volta Redonda é um prefeito jovem, era do Partido Verde, né? Um cara que quer revolucionar a cidade. Ele retirou o estacionamento da área central e criou uma linha gratuita para ficar ligando o centro, aumentou calçada, pôs ciclovia. Então, ele foi lá, comprou 3 ônibus elétricos, pôs para operar, e o operador da cidade está vendo que funciona, que traz mais passageiros, que o negócio é bom, e vai. Quase todas essas cidades que tiveram, seja Campinas, que tem hoje a maior frota do Brasil, né, com 13 ônibus, ou São Paulo, que já tem 15 ônibus entregues que devem entrar em operação, mas a gente estima pelo menos uns 100 ônibus até o final do ano, aí, né, dependendo, tem a ver com a concessão. Então, a nova licitação de São Paulo foi aprovada a Lei do Clima, que exige 10% de redução de poluentes. São Paulo fez a conta, custa 250 milhões por ano para a saúde pública, o impacto da poluição. Ela fez a conta, faz sentido. Se eu tiver uma meta e der escala para a produção local, não vai custar mais para a tarifa. Eu vou mudar os incentivos da tarifa. Então, ela pôs um incentivo não financeiro, que é da legislação. Aí os operadores estão testando, estão correndo atrás, estão vendo que o negócio é bom e a gente vai crescer. A gente teve um exemplo que quase deu certo aqui, né? Do outro lado ali, ó, essa vista maravilhosa que a gente tem, né? Ali em Niterói. Niterói quase foi a primeira cidade do Brasil, o ano passado, no final do ano. Eles abriram uma licitação para fazer isso. Depois, por algum motivo, né, não foi para frente. Mas Niterói, para o transoceânico, a prefeitura fez as contas, ela falou, bem, se eu exigir que o operador compre o ônibus, e essa coisa que eu tenho que pagar, depreciação do capital investido e tal, pela conta dele, o cara vai preferir o diesel. Então ele falou que eu, prefeitura de Niterói, ia usar royalty do petróleo. Olha que chique, hein? Ia ser lindo esse projeto. Royalty do petróleo, eles iam comprar 40 ônibus elétricos para operar no transoceânico, aí eles alugariam ônibus para o operador. Porque era uma maneira de segurar a tarifa, porque o prefeito não queria aumentar a tarifa, e os operadores, bem, se eu comprar um ônibus diesel, vai ter que aumentar a tarifa, porque ó, você tem que me pagar a depreciação do capital investido. Aí eles deram, o Tribunal de Contas aceitou, né, Ministério Público, foi feito ali a 4 mãos, a licitação era para ter saído. Mas, infelizmente, ela foi aberta e depois não foi para frente. Então, a gente perdeu a oportunidade de ver a primeira frota do Brasil, que é como Chile, que é como Austrália, que é como Estados Unidos, como Europa. Lá você tem operadores públicos. Então, o cara faz uma conta em 10 anos de operação, quanto custa? Ah, o diesel é mais barato para comprar, mas o custo operacional é maior. Em 10 anos, um diesel custa 30% a mais. Em 15 anos, um diesel custa o dobro para operar. Porque você tem que comprar 4 ônibus diesel para operar 15 anos. Já o elétrico você vai comprar uma vez e ele vai rodar 15. As baterias evoluíram. Hoje a gente está usando baterias com 15 anos de vida útil nos ônibus. Depois você tira essa bateria e tem uma segunda vida dela em aplicações com painel solar. Então você tem uma bateria hoje de lítio, né, em especial fosfato ferro-lítio, que dura 30 anos
em operação plena. É garantido pela fábrica 10 anos de bateria com 80% da carga inicial. Então já é uma disrupção tecnológica que permite com que isso saia do papel. O que a gente precisa hoje é liderança, é prefeitos, governadores que queiram implementar, que banquem a implementação, não só financeiramente, porque não é financeiramente, é de sentar com o cara, com o operador, fazer renegociação de contrato, pôr incentivo na licitação, fazer as contas, tirar o indicador baseado em custo. Hoje a gente paga a tarifa no preço do combustível, no preço da peça. Então se aumenta, eu lembro São Paulo, a tarifa de São Paulo era 25 centavos só para peça de reposição. O ônibus elétrico custava 25 centavos para operar. Quer dizer, o que o cara ganha só de peça de reposição é o custo de operar o ônibus elétrico. Você entendeu? A gente precisa mudar esses incentivos. Se me permite, do papel, né? Se me permite, acho que o elemento essencial que vai, o catalisador da mudança será o custo da bateria. E está há poucos anos. Hoje, ainda, quem milita no campo da eletromobilidade se digladia com questões em torno de subsídios, de apoios, de alavancas, de boas vontades. Agora, a economia, ela tem uma racionalidade brutal. No minuto em que os custos sejam equivalentes, adeus. E nesse minuto vai faltar bateria. Porque, que eu falei no começo da minha conversa, a mudança estará limitada pela capacidade de fornecimento de baterias. No momento que a bateria custe um pouco menos de $3.000 e tenha 40 kWh de capacidade, acabou a história. Aí você vai lembrar do BlackBerry e do smartphone, né? É isso que vai acontecer. E se a gente falar de outras tecnologias, quando a gente conversa hoje sobre inteligência artificial, robótica, Revolução 4.0, tem uma preocupação muito forte dessas empresas de colocar o ser humano no centro dessa discussão. Eu confesso que eu sinto um pouco de falta disso. Quando a gente está falando de baterias, não é só a questão do custo, não é só a questão do peso, como é que isso está sendo produzido, da onde vem esse lítio, em que condições as pessoas estão vivendo. Acho que também é uma questão que a gente deveria se preocupar. A gente precisa realmente fechar esse painel, você tem um voo para pegar. Considerações finais, e aí só uma provocação. A última pergunta, por favor, Pedro. Um minutinho, não? É rápido. O que é que a Nissan pensa para veículos pesados, sistema de propulsão, veículos pesados de uso rodoviário, considerando as peculiaridades do Brasil? País territorial, dimensões continentais, com estradas precárias, não comparáveis com as autobahns alemãs. Bom, a Nissan é uma empresa que manufatura veículos de passageiros e nós temos veículos leves de carga. Não é a nossa expertise veículos pesados. Acho que essa pergunta, na verdade, é mais para o Adalberto, que tem toda a expertise e tem os produtos ainda por cima, né? Então, acho que, Adalberto, é você que pode responder. Inicialmente a gente vai focar nesses mercados urbanos, por causa da redução da poluição, ele roda sempre ali, então a infraestrutura de recarga é mais fácil. Mas, por exemplo, hoje na China você já tem grandes projetos de larga distância. E um caminhão que roda 800 km, 1.000 km por dia, ele é perfeito para ser eletrificado. Porque quanto mais ele rodar, mais economia e o payback é melhor para o elétrico. Se pensar o Brasil, onde eu tenho sol o ano inteiro, eu posso ter painel solar espalhado pelo Brasil inteiro, com recarregadores de veículo elétrico, esse caminhão vai estar pré-determinado, a cada 500 km ele para, meia hora ele carrega, ele segue mais 500 km. A conta fecha, mas acho que inicialmente vão ser essas aplicações urbanas, como bem citado aqui pela EPE, né? Ônibus, caminhão, logística, frotista, taxista, porque são onde está rodando realmente bastante. Bernardo, então fecha para a gente, por favor. A gente estava falando, o Giovanni começou falando da questão de nichos e de frota cativa, então acho que a Ambev é um caso exemplar disso. A gente, no primeiro diálogo de transição energética que a gente estava com o Barral, com o presidente da EPE, a gente conversou um pouco sobre como a gente conseguiria fazer com que as projeções da EPE, que indicam aumento de consumo de combustível, né, que aumentam o crescimento do setor energético,
nos próximos anos, como é que a gente conseguiria ver isso se descolando de aumento de emissão de gás de efeito de estufa? Então, se você está falando de um comprometimento, uma meta assumida para 2025, de tornar o fornecimento de energia renovável da Ambev, que extrapola, não é só a questão da eletrificação, acho que entendo isso como uma das soluções, como é que você vê também a possibilidade de a gente olhar para uma matriz elétrica que vai crescer e que garanta que quando a gente colocar na tomada para carregar, a gente está trazendo uma energia mais renovável? Bom, eu acho que todo o compromisso que a gente fez em 2025, provavelmente que é uma caminhada, mas a gente já está fazendo. Então, quando você vai para a energia renovável em aplicação industrial, a gente acabou de fechar Argentina e Chile, por exemplo, contratos de longo prazo. A Argentina vai ser o primeiro país do mundo a produzir cerveja 100% com energia renovável. Então, fizemos o que eu falei no primeiro. A gente tem um plano de fechar o Brasil até 2020 no centro de distribuição, que vai facilitar a vida para a gente fazer o veículo de distribuição urbana, porque foi como o Adalberto falou, esse veículo ele vai ser mais rápido, ele tem uma composição de bateria menor, e a bateria vai ser o custo que vai fazer o break-even fechar. E então, são duas vertentes, né? O investimento na mudança de matriz energética, com a liberação, o mercado livre entrando e facilitando esse tipo de trabalho, ele vai fazer com que a gente chegue no sonho de 100% de energia renovável em 2025. E o investimento que a gente faz através de contrato de longo prazo, na verdade ele vira uma roda, né? Porque você faz esse investimento, você financia novos players ou novos investimentos de outras empresas que facilita a vida com outras pessoas que talvez não tivessem a capacidade no primeiro momento de fazer esse tipo de investimento. E é um pouco do que a gente quis fazer também quando a gente anunciou a compra de 1.600 veículos elétricos, como a gente consegue colocar essa roda virtuosa para poder rodar e a gente conseguir trazer tudo, custo de bateria, custo de produção, facilitar a vida, o modelo de negócio para com que todo brasileiro, todas as empresas consigam também vir para um modelo de energia mais sustentável, mais limpa, em prol de futuro melhor nos próximos anos. Obrigada. Estou aberto para fechar em 2 minutos. Se a gente está falando de novo, o mundo ideal, a gente está falando de energia renovável, a gente está falando de sociedade. Fala um pouquinho para a gente, então, como é que você veria essa escolha do transporte público? Ônibus, metrô, VLT, qual é a principal variável que deveria ser avaliada nesse cenário? Eu acho que não existe solução mágica para a mobilidade urbana. O que a gente tem que ter é uma rede de vários modais integrados. Da micromobilidade, então você tem que integrar desde o patinete, a bicicleta, o transporte público, o ônibus, o metrô. O metrô cada vez está mais difícil de ser feito no mundo, né? Você não tem tirando a China, grandes investimentos em metrô subterrâneo. São muito caros, demoram muito, a cidade muda, né? Então, VLTs, monotrilhos, que são um pouco mais rápidos, são um pouco mais baratos, me parecem soluções mais viáveis. Mas corredores de ônibus eletrificados, eu acho que seria o ideal. A gente já tem as estradas, as ruas construídas, é só questão de priorizar, né? Uma faixa de ônibus, em um BRT, por exemplo, chega a levar 20, 30, pode chegar até 40 mil pessoas hora sentido. Uma faixa de veículo leva 1.000 pessoas hora sentido. Então, é questão de prioridade. Se tivesse só 1.000 litros de combustível aqui para todo mundo, para dar para a cidade, todo mundo ia concordar, primeiro tem que dar para a ambulância, depois para a polícia, depois para o ônibus. Você tem recursos escassos, você prioriza o uso. No Brasil, a gente tem um recurso escasso, que é o viário urbano, e um ônibus com 120 pessoas fica lá no trânsito do que um carro que está com uma pessoa. Então, é questão de justiça social. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais no planejamento urbano, aproximar a habitação do transporte, dos serviços, para que as viagens sejam menores, a gente faça mais coisa a pé, com micromobilidade. A gente tem que ter indicadores e critérios claros para escolher os melhores projetos de mobilidade, que caibam na conta que a prefeitura pode pagar, né, no recurso ideal, e cada vez mais a gente faça essa mudança, né, de modal em prol do transporte público, um transporte público mais limpo, mais silencioso e de melhor qualidade. Obrigada. Pedro, última fala. Olhando para tudo que a gente discutiu agora hoje de manhã, você segue absolutamente otimista? A EPE deveria rever um pouco a lista de desafios? Oi? A EPE está revendo todo ano a lista de desafios que eles colocaram aqui para a gente. Falta alguma coisa? Política pública, comportamento do consumidor, você falou que não é uma questão. Não há desafios pela frente?
Há desafios, sem dúvida, mas são desafios que são atingíveis, resolvíveis e que tem muitas cabeças pensando em como fazer. A questão da infraestrutura de recarga, por exemplo, tem inúmeras empresas de distribuição de energia espalhadas pelo Brasil interessadas em participar desse novo mercado. A Enel é a nossa parceira Nissan, no fornecimento dos carregadores para os lares e os escritórios dos potenciais consumidores. A Efacec, que é uma outra distribuidora, a Engie, que é uma outra distribuidora, e ali tem grandes empresas globais, General Electric, etc., que participam da criação de novos equipamentos de carga. Nós mesmos, como Nissan, celebramos um convênio com Itaipu. Itaipu está engajadíssima nesse assunto para criar com um padrão brasileiro, fazer inovação e tecnologia dentro do Brasil, sem aporte de dinheiro do governo, investimentos, capital privado, para criar um carregador que possa mensurar, possa precificar, tarifar a carga que entra no veículo e eventualmente já está pronto para tarifar o que seria devolvido à rede de energia elétrica, num sistema de intelligent grid, de rede inteligente. Eu queria fazer um comentário final com relação aos desafios da mobilidade. Nós estamos on the verge, nós estamos no momento de uma transição que nós nem imaginamos. E essa transição não passa apenas pelos veículos de passageiros e os ônibus ou os caminhões. Passa por uma nova interpretação da mobilidade. Eu tenho escritório aqui no Rio de Janeiro, eu tenho escritório lá em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, no meu escritório, eu vejo todo dia muitas pessoas andando de patinete elétrico. Surpreendentemente, em São Paulo, eu vejo senhoras de salto e saia, maquiadas, de patinete elétrico. Então, o senso, a mobilidade está tomando uma outra característica. Estamos entrando num novo paradigma em que, talvez em 2030, nós tenhamos uma visão diferente com relação a como nos locomovemos. É claro que continuará havendo VLTs, é claro que continuará havendo ônibus, é claro que continuará havendo automóveis de passageiros. As novas gerações têm uma visão diferente da minha geração, né? Acho que isto ninguém mensurou ainda, mas impactará na mobilidade. Obrigada aos três, obrigada Giovanni, obrigada aos outros panelistas, obrigada à EPBR. A gente teve uma discussão aqui agora, acho que bastante focada na questão tecnológica. A gente teve há um mês atrás uma discussão bem interessante no World Business Council for Sustainable Development, que o CBED representa aqui no Brasil, sobre futurismo, sobre o quanto, até onde a gente vai em relação às questões tecnológicas, o quanto que a gente deveria utilizá-las e como é que isso compromete o nosso modo de vida, né? Lamento ser a única senhora de salto, saia e maquiada hoje do dia inteiro. Precisamos de mais mulheres do lado de cá, mas agradeço as demais que estiveram do lado daí. E a gente convida todos a participar da próxima edição que a gente vai ter de Diálogo para a Transição Energética. Muito obrigada.